Bom dia, eu sou o Pandini e hoje nós vamos falar sobre parasitismo e protozooses. As protozooses são doenças causadas pelos protozoários parasitas. Essas doenças podem desencadear problemas simples no corpo, tais como vômitos e diarreias, e podem levar também à morte. E agora, no nosso vídeo, nós vamos falar especificamente sobre a doença de Chagas, malária, amebíase e tricomoníase, e seus agentes etiológicos, vetores, ciclo da vida dos parasitas, manifestação e tratamentos. Leonardo, acorda, começou o vídeo. Bom dia. Então, hoje estou aqui, eu sou o Leonardo, e eu vou falar sobre a doença de Chagas. A Triatominae, que seria popularmente conhecido como barbeiro, é o inseto responsável pela transmissão do Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi, que é o agente epidemiológico, que seria o causador da doença de Chagas. Esse barbeiro transmite a doença dele através das fezes. E um ponto muito importante que eu esqueci de falar é que a doença de Chagas também pode ser transmitida por meio de uma pessoa que já estava contaminada antes e passa por uma transfusão de sangue ou então por meio de uma gravidez. Os sintomas podem ser, inicialmente, tu pode nem perceber que tu está com a doença de Chagas, porque alguns corpos, apesar de estar com Trypanosoma cruzi, acabam não desenvolvendo nenhuma reação e tu convive a vida inteira com aquilo ali. E alguns, logo de início, pode comprometer muitas partes do organismo e, se não tratado inicialmente, que o tratamento utilizado alguns remédios que são eficazes para isso, o problema pode se agravar e na fase aguda pode dar entre febre, vômito, perda de apetite, inchaço e muitas outras coisas. Agora então o meu grande editor de vídeos vai colocar uma imagem aqui. E basicamente essa imagem nos resume que o barbeiro vai picar o ser humano e ao mesmo tempo deixar suas fezes nele. Assim, ele vai invadir uma célula, ele vai ali dentro consumir aquela célula e quando acabar, por meio da corrente sanguínea, ela vai até a próxima célula para fazer o mesmo processo. E quando ele invade, chega um momento ali que se tu sofreu uma picada de um barbeiro que não esteja contaminado com a doença de Chagas, ele irá absorver a doença de Chagas para ele e irá transmitir para outras pessoas mais futuramente. Oi, você ainda está aqui? Então, por último, eu posso falar que basicamente a forma de prevenção é cuidando para que esse inseto não se procrie e se espalhe. Então a melhor forma é realmente limpando os locais, evitando água parada, usar telinhas de proteção na janela, impedir que acumule-se lenha jogada em algum canto, e é isso. Olá, eu sou Bruno Rampinelli e eu estou aqui hoje para explicar a respeito da amebíase. A amebíase é uma infecção causada por um parasita que se aloja no colo do intestino de um paciente e provoca a formação de cistos, causando uma série de sintomas. O agente etiológico da amebíase é o protozoário Entamoeba histolytica. A amebíase apresenta maior quantidade de casos em ambientes com deficiência em seu saneamento básico. Isso acontece principalmente porque a transmissão ocorre por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados, ou simplesmente pelo contato com pessoas que estão contaminadas. Por isso, é importante manter boas condições de higiene, tipo lavando e cozinhando bem os alimentos antes de consumir, lavando bem as mãos depois de usar o banheiro e antes de comer, para evitar a contaminação. A amebíase se inicia sem apresentar sintomas,
Normalmente, só é possível identificar esses sintomas depois que a infecção já esteja em estado avançado. Os principais sintomas dessa doença são dor abdominal e sensibilidade no abdômen, causadas pela formação de feridas no interior do intestino, diarreia, perda de peso repentina e febre. A amebíase tem cura e tratamento. O tratamento ele é feito por meio de medicamentos que matam os cistos e as amebas, que são formados pela infecção pela amebíase. Bom, agora eu vou falar sobre a malária, que é uma doença causada por um parasita chamado Plasmodium, que ele é transmitido pela picada de mosquitos infectados, ou como também passados através de seringas sujas ou sangue contaminado, por exemplo, na hora de uma retirada de sangue ou algo do tipo. A gravidade da malária ela varia de acordo com a espécie de Plasmodium, ou seja, se for um plasmódio mais comum ou algo do tipo, geralmente ele tende a não ser tão destrutivo, mas dependendo do plasmódio ele pode ser até muito mais fatal do que o normal. E bom, também existem os tratamentos que geralmente você tem que consultar um médico, né, para ele poder dar os tratamentos adequados, por causa que é uma doença perigosa que pode levar até a morte. Bem, também tem os sintomas, que os sintomas seriam calafrios, febre, sudorose, que geralmente elas começam a aparecer após uma semana a picada, né? Ou seja, você não vai produzir sintomas um dia ou dois depois da picada ou da injeção de sangue que aconteceu. Geralmente acontece após um mês e tem que ser consultado, obviamente, a busca de um médico, por causa que essa doença é muito perigosa. Bom, e explicando mais detalhadamente, o protozoário ele é transmitido ao homem pelo sangue, geralmente através da picada da fêmea do mosquito Anopheles, que é infectada por um plasmódium ou mais raramente por algum outro tipo de sangue de uma pessoa infectada, ou em contato com uma outra sadia, como por exemplo o comportamento de seringas ou até usuários de droga. E também tem a questão da transfusão do sangue ou até mesmo da mãe para o feto na gravidez. Ok, agora eu vou falar sobre a tricomoníase. Ela é uma doença sexualmente transmitível, uma das mais comuns, então tome cuidado. Que é provocada por um parasita chamado essa coisa aqui. E tanto os homens como mulheres podem pegar essa doença, ou seja, os dois gêneros. Ok. Essa doença é contraída por meio das relações sexuais com o indivíduo contaminado. O melhor jeito de prevenir essa doença lá no postinho de saúde, pegando uma camisinha. Olá a todos. Agora eu irei falar sobre os sintomas da tricomoníase, que seria dores no abdômen. Também é comum coceira, secreção de muco, repouso ou vertimilhão. Também vários outros sintomas que podem serem causados por essa doença. Eu aconselho ir numa especialista, que seria o ginecologista. Ele dará um tratamento que se envolve numa grande dose de determinado antibiótico oral para ambos os parceiros. E esse antibiótico precisa garantir maior aderência e eficácia para o tratamento. Nesse vídeo, nós concluímos que as doenças causadas por parasitas e protozoários são extremamente prejudiciais ao ser humano. Então, cuide-se.